Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Normalmente, quando a gente prega no Evangelho, especialmente esses capítulos iniciais do Evangelho, a gente narra muitas vezes um episódio, ou dois, ou uma parábola, tem um tema que domina a pregação, não é? Mas esse trecho, que é até longo, né, de mais de 20 versículos, ele tem uma característica interessante, porque ele fala de dois milagres de Jesus, que acontecem juntos, acontecem na mesma narrativa, na mesma cidade, na mesma hora praticamente, e com duas pessoas. Pessoas que têm coisas em comum e pessoas que têm coisas que as diferenciam totalmente. Então vamos procurar observar e entender como Jesus atua para realizar um milagre na vida de uma pessoa, como ele atua para realizar uma grande obra na vida de uma pessoa. A partir desses dois episódios, desses dois exemplos. Porque duas pessoas o procuraram na mesma hora. Na realidade, as pessoas abençoadas, beneficiadas com esses milagres foram duas mulheres, tinham isso em comum. Duas pessoas do sexo feminino. Uma pessoa já adulta e outra uma criança, né, saindo da infância, entrando na adolescência. Não é? Uma mulher considerada impura, intocável. Uma mulher que todos evitavam chegar perto. Do outro lado, o pai daquela criança, uma pessoa conceituada, respeitada na sociedade, conhecida na cidade. Então nós vemos coisas em comum, mas nós vemos também grandes divergências entre as pessoas que recorreram a Jesus. E eu digo que aquela mulher que procurou Jesus era considerada impura porque, pela lei de Moisés, uma mulher menstruada, ela era considerada impura, ela não devia nem ser tocada, as pessoas não podiam encostar nela, até o fim do ciclo, né? Até o fim do período menstrual, quando ela então era declarada pura. Como essa mulher tinha uma doença em que ela estava constantemente, né, com fluxo de sangue, é como se a menstruação dela não se interrompesse, estava permanentemente nessa situação, então ela era, tecnicamente, de acordo com a lei de Moisés, considerada uma mulher impura. E uma mulher impura não podia ser tocada, senão a pessoa que a tocava não podia, por exemplo, frequentar um culto religioso, era também considerada impura. Então ela era uma mulher intocável. E isso a impedia de ter uma vida social normal, né? Isso a impedia, inclusive, de ter um parceiro, de ter um companheiro, de ter alguém para se casar, para ter a sua vida conjugal. Enfim, uma série de implicações tornavam aquela pessoa diferente das outras e era uma pessoa extremamente discriminada na cidade. Lutou durante 12 anos para achar uma cura para aquele problema
ela e não teve sucesso. Não teve sucesso. Então, como último recurso, ela recorreu a Jesus. Alguma coisa ela teria que fazer para alcançar Jesus e foi o que ela fez. Mas vamos falar também do pai daquela menina que estava com uma doença, um caso emergencial, porque estava, segundo todos estavam acompanhando, estava moribunda, estava à morte. Esse homem, ele era tão conhecido, tão respeitado na cidade, que ele tinha nome, Jairo, né? O nome Jair, que aparece no Antigo Testamento, que nós usamos aqui no Brasil, né? Jair, em grego, Jairos. Né? Ele era o chefe da sinagoga, ou seja, era aquela pessoa responsável por abrir e fechar a sinagoga, por guardar os livros da lei que eram utilizados na sinagoga, era o responsável pela limpeza e conservação do local. Então, uma pessoa muito considerada, com um cargo de muita responsabilidade, porque a sinagoga era o centro religioso da cidade. Né? Então, uma vez que ele foi escolhido para ser o chefe da sinagoga, era uma pessoa muito respeitada. Mas ao ver a sua filha de 12 anos, e aqui a gente vê um outro traço em comum dessas duas mulheres, não é? Porque 12 anos aquela mulher tinha de doente. E 12 anos era exatamente a idade da filha de Jairo. 12 anos. Ao ver a sua filha naquela situação, ele tomou uma atitude radical. Jesus tinha, há pouco tempo antes, entrado justamente em conflito com os escribas, com os fariseus, com aquelas pessoas religiosas da cidade que certamente frequentavam a sinagoga. Então, Jesus não era bem visto dentro da sinagoga. Mas esse homem jogou fora os seus preconceitos, jogou fora aquilo que poderiam pensar dele. Nós não sabemos o que aconteceu com ele depois desse episódio, talvez até tenha perdido o seu cargo na sinagoga, mas o fato é que ele quebrou as barreiras e foi procurar Jesus. Porque a sinagoga nada podia fazer pela vida da sua filha, que com certeza para ele era o seu maior tesouro, era a coisa mais preciosa na sua família. Então ele, passando por cima de todas as recomendações da religião oficial, ele foi procurar Jesus. Da mesma forma, aquela mulher também quebrando limites, superando limites, quebrando barreiras, ela também foi procurar Jesus. E se ninguém podia encostar nela, o que ela foi fazer foi exatamente entrar no meio de uma multidão. Não quero saber, eu quero chegar até Jesus. E daí a nossa ilustração, a foto de capa do nosso vídeo, da nossa chamada desse culto, que é justamente o de uma mulher se atirando, se jogando para alcançar a veste de Jesus, alcançar a roupa de Jesus pelo menos, porque chegar corpo a corpo com Jesus era uma coisa quase que
inviável, as pessoas se acotovelavam perto de Jesus, então ela se atirou para então conseguir encostar a mão na roupa de Jesus. Eu sempre digo que ela devia ter uma amiga ou um amigo, né, com quem ela trocava confidências e ela dizia: puxa vida, Jesus vive cercado daquele monte de gente, eu não sei como é que eu vou fazer para chegar perto dele. Então alguém falou para ela, disse: amiga, se joga. Se joga. Porque foi o que ela fez mesmo. A gente às vezes precisa de alguém que dê um conselho desse, né? Pra gente, né? Amiga, se joga. Ela se jogou, ela se atirou a Jesus. Se ela era considerada impura, se ela era doente, se ela era isso, aquilo, não interessa. Ela queria chegar em Jesus. Da mesma forma que aquele respeitado senhor, chefe da sinagoga, seu Jairo, também. Não interessa o que os fariseus, os escribas, os religiosos iam falar dele depois, no dia seguinte. Ele queria a vida da filha dele, queria a filha dele viva, para ele poder abraçá-la, para ele poder educá-la, para ele poder viver com ela. Então ele também, à sua maneira, ele também se atirou para Jesus. Só que de uma maneira mais formal, né? Chegou diante de Jesus, conversou com ele, né? Numa situação de emergência, se existisse carro, viatura do SAMU naquela época, Jesus ia embarcar na viatura rumo à casa desse homem. Mas não tinha viatura, ele foi a pé mesmo. E indo a pé, aparece então essa mulher no meio do percurso e toca Jesus. E ela é imediatamente curada da sua doença. Coisa maravilhosa. Imediatamente curada. Um monte de gente estava com Jesus ali. Eu digo assim, as pessoas se acotovelavam para andar com Jesus, da mesma forma que a gente vê muitas vezes, né, em época de eleição, às vezes o candidato fazendo, chama corpo a corpo, né, no centro da cidade, a gente vê aquele monte de gente caminhando, né, os correligionários, né, os apoiadores lá, todo mundo querendo encostar a mão dele e tal, dar um tapinha nas costas, né, cumprimentá-lo, tocá-lo. Então Jesus vivia esse momento. Mas quando aquela mulher encostou em Jesus, ele sentiu algo diferente. Isso também é uma característica de Jesus, porque eu fico imaginando assim, durante 24 horas, no período de 24 horas, quantas orações são dirigidas a Jesus ao redor do mundo, não é? Eu acredito que sejamos entre 4 e 5 bilhões de cristãos, né? Se metade desse pessoal orar, vamos dizer que desse aí metade seja crente mesmo, daquele de oração, né? Se cada um orar uma vez, então 2 bilhões de orações chegam ao ouvido de Jesus por dia, né? O nome de Jesus é muito mencionado, é muito citado, transita muito, né? É como aquelas pessoas se acotovelando, tocando Jesus, encostando em Jesus, mas Jesus discerniu em tudo aquilo que estava se passando com ele, o toque de uma pessoa que estava realmente com fé, o toque de uma pessoa que dizia: se eu encostar a mão na barra
da toga dele, da túnica dele, eu vou ser curada, e foi curada. Jesus sabe discernir a oração, o apelo, o clamor que é feito com fé. Porque foi isso que aconteceu ali. Então ele identificou algo que estava acontecendo, ele não sabia quem era. Então ele não deixou aquilo passar assim, passar batido, não deixou aquilo acontecer sem um fecho, sem uma atenção da parte dele. E aí ele para a caminhada, mesmo tendo lá uma menina em estado grave aguardando a sua presença, assim, ele interrompe a caminhada e se vira para as pessoas próximas dele e diz: quem foi que tocou em mim? Os discípulos: mestre, todo mundo aqui. Como é que a gente vai saber? Ele disse: não, alguém me tocou de uma forma particular, especial, e aconteceu alguma coisa na vida dela. E aí então aquela mulher que havia se jogado para tocar em Jesus, ela resolve então se revelar e contar a sua história e relatar o seu sofrimento ao longo daqueles 12 anos. E foi por isso que os discípulos, também souberam da história dela, porque ela contou a história dela para Jesus. E ao contar a história dela, então, Jesus disse: olha, vai, filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus não é simplesmente uma máquina de distribuir bênção, não é uma máquina de cura, não é uma máquina de atender pedidos. Ele quer, com a pessoa que o procura, que o busca, ele quer ter um diálogo, ele quer conhecer, ele quer saber quem é a pessoa. Ele quer ouvir a sua história. Por isso é importante a gente ter consciência disso. Não é? Jesus não é simplesmente um amuleto. Jesus não é uma coisa mágica que você encosta a mão e recebe a bênção. Jesus tem com a pessoa que ele abençoa um relacionamento que é pessoal. Por isso que é importante conversar com Jesus. É importante abrir o nosso coração para Jesus quando a gente quer receber dele alguma coisa. É importante ser absolutamente honesto com Jesus na hora que a gente busca para receber uma bênção. E aquela mulher estava mais do que legitimada para receber aquela cura. 12 anos de sofrimento. Não precisa chegar a tanto, né? Não precisa a gente sofrer tanto. O importante é a gente estar atrás de Jesus, a gente estar conversando com Jesus. Mas a coisa não terminou ainda. Então agora, depois do que aconteceu com essa moça, prossegue a caminhada, e aí vem aquele aviso, né? Dizendo: olha, a menina morreu. Não incomode mais o mestre. Pode mandar ele voltar. Não adianta. Não adianta mais. Todos nós estamos sujeitos a ouvir essa mesma coisa. E a gente está, muitas vezes, orando para que aconteça um milagre na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. A nossa perseverança vai sendo desafiada. E alguém pode aparecer e dizer: mas não adianta. Não adianta.
desiste disso daí. Foi o que disseram para Jairo. Não adianta, a menina já morreu. Não é? Não incomodes mais o mestre. Jesus ouviu o que eles falaram para ele. E do outro lado, então, ele fala: não temas, crê somente. Creia. Mantenha a fé. Você começou essa caminhada e nós vamos chegar até o final. Nós vamos chegar na beira daquela cama e nós vamos ver essa menina. Então, a caminhada prosseguiu e havia ali dezenas de pessoas, afinal de contas, o Jairo era uma pessoa popular na cidade, dezenas de pessoas reunidas ali, esperando o desfecho do que ia acontecer com aquela menina. Um contraste com a mulher que foi abençoada, a mulher sem nome, que acabou de ser curada, que sofreu sozinha a sua doença, não é? E não tinha ninguém para ajudá-la, para ter essa assistência, essa solidariedade. Uma mulher anônima. Jesus curou a mulher anônima, mas ele ia também realizar uma intervenção na casa daquele homem que era uma pessoa de projeção na cidade. A mulher anônima foi curada em praça pública, cercada de centenas de pessoas que estavam com Jesus, não é? Para curar aquela menina, filha desse homem, Jesus já foi extremamente reservado. Ele não levou nem todos os seus discípulos para dentro da casa. Ele levou Pedro, Tiago e João, que eram aqueles mais chegados dele dentro do colégio dos discípulos. Eles entram então no quarto daquela menina e mandou todo mundo sair, né? Chamou o pai e a mãe da criança e esses 3 discípulos. Então, dentro daquele quarto, a porta fechada, com só a família e seus discípulos, então ele pega a mão daquela menina e manda que ela então se levante. Até a expressão aramaica usada por Jesus, né? Talitá cumi, é registrada pelos discípulos que estavam lá junto com ele. Segundo os estudiosos, uma forma carinhosa de se dirigir àquela menina. E então a menina desperta e ela se levanta, né? E ela não só ela se levantou na cama, como começou a andar. Talvez sem saber o que estava acontecendo, quem eram aquelas pessoas que estavam lá junto com o pai e a mãe dela. Mas ela começou então a andar. E todos ficaram muito admirados. 12 anos. Ela tinha a idade do sofrimento daquela mulher que tinha sido curada antes. O que nós vemos aqui, então, é que há semelhanças e há discrepâncias nesses 2 casos. Mas, para cada um, Jesus agiu de uma forma totalmente personalizada, totalmente diferente. Com a mulher ele agiu de um jeito, e com essa menina, com os seus pais,
ele agiu de outra forma. E eu, sinceramente, lendo esse relato, eu não tiro daqui uma maneira, uma forma padrão de como devemos agir para obter a bênção de Jesus. Porque, pelo contrário, ele nos atende de uma forma muito personalizada, eu diria. Não é? É comum nas religiões a relação com uma determinada entidade, divindade e tal, seguir um certo caminho, né? Então, olha, faz um prato assim de canjica, ou de milho, ou de, né, uma galinha preta, ou alguma coisa assim, né? E apresenta para a entidade porque ela se agrada daquilo, então ela vai te atender. Não é? São formas da religiosidade popular que a gente encontra aqui no Brasil, a gente encontra no mundo inteiro. Mas realmente eu não vejo, não identifico com Jesus formas rituais para agradar a Jesus, para receber a sua bênção. Não é? Jesus é extremamente aberto, é extremamente pessoal no trato de cada um dos nossos problemas, das nossas vivências, das nossas mazelas. E assim ele agiu. Assim ele agiu com aquela mulher, assim ele agiu com essa menina e com seus pais. E assim ele age comigo e assim ele age com cada um de vocês. O importante é chegar à presença de Jesus e abrir o nosso coração e declarar a nossa necessidade, declarar aquilo que nos angustia. Seja numa conversa mais formal, seja como fez aquela mulher, se atirando para Jesus. Isso não importa. Importa é a gente se chegar para Jesus, a gente abrir o nosso coração, como eles fizeram, tanto o pai da menina como a mulher que precisava daquela cura. Que Deus esteja nos ouvindo, te ouvindo, na sua necessidade, na sua busca de um milagre na sua vida, na sua busca de uma solução para os seus problemas, porque Ele vai saber como agir na sua hora, no seu tempo, no seu contexto. Não temas, crê somente é a mensagem que Jesus nos deixa essa noite. Amém? Amém.